Bom dia, irmãos. Shalom Aleichem, Bruchim Rabaim, Beshem Yoshua. Mais uma vez, nesta manhã, estamos aqui para trazer uma parashat da Palavra de Deus para o elevo espiritual da sua vida no momento com Deus. Mensagens do Senhor para a nossa vida. Diga nesta manhã, Anike vai me vorar, eu já sou abençoada. E Deus vai abençoar a tua vida. Hoje nós vamos meditar mais uma vez, hoje quarta-feira, são 9 horas da manhã, sobre a Santa Ceia. Falamos domingo, segunda, terça e hoje quarta, o quarto dia, sobre a ceia do Senhor. Antes de nós entrarmos nesta parashat, gostaria que você deixasse o seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário. Nos siga para que nós possamos propagar o Evangelho do Senhor. Vamos fazer a oração do Pai Nosso nesta manhã. Avinu Shebashamayim, Et Kadosh Shemicha, Tavu Mahul Kecha, Yaseh Etzoncha Kebashamayim Kebarat, Et Lechem Hukenu, Ten Lanu Rayon, Ulach Lanu Ahataen, Kefis Shochim Gan Anachnu, Lahot Ilanu, Vialte Vieno Lidei Nisayon, Que In Hatsen Mihara. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha-nos o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos lá então. A minha Bíblia, pegue a tua Bíblia, pegue o caderno, a caneta. A minha Bíblia se encontra aberta no livro de Êxodo 12, 1 até o 12. O tema é o Cordeiro Pascual, ou Pascal, um símbolo de vitória divina e redenção. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o primeiro dos meses, este vos será o primeiro do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, come com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas. Conforme comer de cada um, o fareis por conta do cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tornareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará entre as 2 tardes. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras na verga da porta, na casa em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e toda a frissura. Nada deles deixarei pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã queimarás no fogo. Assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos, vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, porque eu sou o Senhor. Amém. Amados ediletos ouvintes que nos ouvem, que nos assiste, telespectador, vamos na introdução desta mensagem, a quarta mensagem sobre Santa Ceia nessa semana. Essa semana você vai ficar inteirado sobre o assunto da Santa Ceia e ninguém vai te enganar mais. O Cordeiro Pascual, ou Pascal, como se queira entender, como um ato divino de julgamento contra os deuses do Egito e um sinal da proteção
pactual de Deus para seu povo. Matando o Deus do Egito, Deus está fazendo um pacto com Israel. Qual era o objetivo? Compreender o papel do Cordeiro Pascual como símbolo da supremacia de Deus sobre os deuses egípcios, particularmente Amun, e a sua importância como um marcador de vitória divina e fidelidade pactual, enquanto exploramos seu prenúncio tipológico da redenção final. Amados, ao abrir o texto sagrado de Êxodo 12, estamos diante de um momento crucial da história da redenção, a noite da Páscoa, quando Deus libertou o seu povo do jugo opressivo e da escravidão egípcias. O Cordeiro Pascual não é apenas um sinal sacrificado por um ritual, não. É uma profunda declaração teológica, um ato divino de julgamento e um sinal de proteção pactual. Te pergunto, este cordeiro simboliza Cristo ou representa o triunfo de Deus sobre os deuses do Egito? Particularmente, Amun ou Khnum, simbolizado pelo carneiro, o sacrifício do cordeiro foi uma afronta ousada às crenças sagradas do Egito, com seu sangue marcando as casas dos fiéis com um testemunho de vitória. Vamos desdobrar esse texto com uma exegese cuidadosa e profunda, explorando suas camadas de significado e ver como a palavra de Deus nos fala sobre esse evento hoje. Este estudo será estruturado em 4 divisões: o contexto da Páscoa, um confronto de poderes; o Cordeiro Pascual, como um julgamento sobre os deuses do Egito; o sangue do Cordeiro, um sinal de obediência pactual e vitória; o prenúncio tipológico, o Cordeiro e a redenção final. Esse Cordeiro aqui Pascual, ele não tem nada a ver com o Corban Hatat. Esse Cordeiro Pascual aqui não simboliza Cristo. O Cordeiro Hatat, sim, aquele simboliza Cristo. Esse aqui é antecedente à lei, não tem nada a ver com Cristo, que era o Corban de todo o sacrifício da lei, do holocausto, das libações e por último o Corban Hatat, o Corban pela culpa, pelo pecado. Êxodo 12, do 1 ao 12, esse relato começa com uma declaração divina: este mês será para vós o princípio dos meses. Êxodo 12, 2. A palavra hebraica mês é Rodesh, deriva do Hadash, novo, sinalizando um novo começo para a história de Israel. O que Deus está dizendo? O que ele disse para Abraão: Vayomer Elohim Abraham Lech Lecha. Começa aqui a tua vida. Lech Lecha, sai para ti mesmo. Aqui Deus diz a Moshe: Rodesh, mês, deriva de Hadash, novo, sinalizando um novo começo para Israel. Já começa com batalha. Deus está reiniciando o calendário deles, marcando Nissan como o primeiro mês, sendo que Nissan é abril, um tempo de redenção, Geulah. Não é apenas uma mudança cronológica, mas teológica. Deus está estabelecendo sua soberania sobre o tempo, em contraste com os calendários solares e lunares do Egito, ligado a deuses como Ra e Tot. O verso 12 prepara o cenário para a 10ª praga, o clímax. Pois passarei pela terra do Egito naquela noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homens como animais, e contra todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Deus mandou 9 pragas sobre 9 deuses, os principais, e a última sobre o Amun-Ra, que era a cabeça de carneiro. Carneiro é o filhotinho do bode. Cabeça de carneiro, corpo de homem e pés de carneiro.
A expressão hebraica Eloé Mitzrayim, deuses do Egito, ou Elohim Mitzrayim, deuses do Egito, é crucial. Ele indica que as pragas terminando na Páscoa não são apenas atos de libertação, mas também juízo divino contra o panteão egípcio, que era mais de 2.000 deuses. O verbo assar, executar, combinado com shefatim, juízos, implica um veredito legal, como se Deus estivesse pronunciando uma sentença contra as falsas divindades do Egito. Um contexto cultural. Na religião egípcia, deuses como Amun, frequentemente representado como um carneiro, um filho de bode, ou um homem com cabeça de carneiro, eram centrais. Amun, posteriormente fundido com Ra, virou Amun-Ra, era o rei dos deuses, ou deus dos deuses, associado à criação, querendo imitar o Elo, associado à fertilidade e à autoridade divina, como sendo soberano. Carneiros eram sagrados, abrigados em templos, e o seu sacrifício era impensável. Outros deuses como Osíris, deus do além, e Kernum, um deus criador com cabeça de carneiro, também tinham influência. O sacrifício do Cordeiro Pascual foi um desafio direto a essas divindades, pois os israelitas mataram a imagem do Deus dos egípcios publicamente, um animal sagrado que ficava no templo. Os israelitas pegou o animal, sacrificou, matou, arrancou as tripas, comeu tudo, as entranhas, comeu cabeça, pé e tudo, desafiando o sistema religioso do Egito. Imagina a fúria que o povo do Egito ficou contra os israelitas, mas estavam com medo, já estavam passando por 9 pragas. E a última executou o maior deus do Egito. Aquilo que os egípcios esperavam que ia socorrer eles, foram mortos pelo Deus de Israel. Ou melhor, pelos israelitas. O contexto da Páscoa nos lembra que a libertação de Deus nunca está isolada de sua soberania. Ele não apenas liberta seu povo, ele desmantela os poderes que os escravizam. Hoje enfrentamos deuses. Qual deuses? Deuses do materialismo, deuses da ideologia, deuses e autossuficiência. A Páscoa nos chama a confiar no poder de Deus para derrubar esses falsos ídolos que vêm na nossa vida. Segunda coisa, o Cordeiro Pascual, julgamento sobre os deuses do Egito. Êxodo 12, 13 e 6. Deus ordena que cada família tome um cordeiro, se em hebraico, que pode significar um cordeiro ou um cabrito, mas tradicionalmente um cordeiro na prática judaica. No 10º dia de Nissan, 10º é um número de totalidade, para ser guardado até o 14º. 10 é totalidade, quarto começa com os 4 ventos da terra, os 4 anjos presos à borda do rio Eufrates. 4 também é um número simbólico, os 4 reinos e assim por diante. E então sacrificado ao entardecer. Um cordeiro devia ser tamim, sem defeito, um termo que denota perfeição e adequação para o sacrifício. A expressão hebraica ben shanar, de 1 ano, sugere um animal jovem, vigoroso, simbolizando pureza e vitalidade dos egípcios. O ato de sacrificar o cordeiro não era um ritual privado, mas público. A frase hebraica Kol Keal Adat Israel, toda a assembleia da congregação de Israel, era para matar o cordeiro para fora, para todos os egípcios ver. Enfatiza a participação comunitária. Foi um ato coletivo, um ato ousado, realizado à vista dos seus opressores egípcios, como um insulto a Faraó, ao deus egípcio Amun ou Kernum, que segundo a crença dos egípcios era o deus que criou o homem do barro no rio Nilo. Olha só. O cordeiro, especialmente se estendido com uma figura semelhante a um carneiro, desafiava diretamente a veneração a Amun e a Kernum como uma fonte. Observa, o carneiro era um animal sagrado entre os egípcios,
Sacrificar um cordeiro poderia ser uma sentença de morte e de grande afronta nas crenças egípcias. Está na Torá 2001, página 186. Ao matar o cordeiro, os israelitas declaravam simbolicamente que os deuses do Egito eram impotentes diante de Elohim ou de Yahvé. Análise histórico-cultural. Amun, como uma divindade com cabeça de carneiro, era adorado em Tebas e reverenciado como o culto que sustentava o cosmos. Khnum, outro deus com cabeça de carneiro, era acreditado moldar os humanos em uma roda de oleiro. O sacrifício de um cordeiro em cada lar israelita foi uma polêmica teológica, afirmando que Yahvé sozinho é o verdadeiro Criador e soberano. Números 33:4 reforça isso. Os egípcios sepultaram todos os seus primogênitos e sobre seus deuses o Senhor executou juízo. A Páscoa foi o veredito final de Deus, despojando as divindades do Egito e de seu suposto poder. Uma reflexão teológica. O cordeiro era apenas um símbolo de vitória sobre Amun? Não totalmente. Embora desafiasse inegavelmente os deuses do Egito, seu papel era multifacetado. A morte do cordeiro não era sobre expiação, kippur, no sentido posterior, hatat, como oferta de pecado, mas sobre o pessah, um passar ou pisar por cima, uma proteção contra o juízo divino. Deus estava fazendo os israelitas passar e pisar por cima dos deuses do Egito, pisar por cima do passado que ia ficar para trás. O sacrifício do cordeiro foi um ato de obediência dos israelitas, alinhando os mesmos com a vontade de Deus e marcando-os com seu povo um pacto eterno. O sacrifício do cordeiro pascual nos desafia a confrontar os ídolos em nossa cultura, seja riqueza, poder ou ideologia falsa. Assim como os israelitas declararam publicamente sua fé ao sacrificar um animal sagrado, somos chamados a viver ousadamente para Deus, mesmo quando isso ofende a cultura predominante. A terceira coisa, o sangue do cordeiro, um sinal de obediência pactual e vitória. Êxodo 12:7, 13, 22 e 23. O sangue do cordeiro é central na narrativa da Páscoa. Tomarão do sangue e porão nas duas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue do cordeiro nas casas que o comerem. A palavra hebraica para sangue é dam, é carregada de significado representando vida. Levítico 16:11 e pacto, Êxodo 24:8. O ato de aplicar o sangue com isopo, esov, uma planta associada à purificação nas ombreiras, mezuzot, e na verga, mashkot, era um sinal visível da ot, ou otá, da obediência, Êxodo 12:13. A frase, quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós, Êxodo 12:13, usa o verbo pessar, que significa pisarei por cima, ou pairar sobre. Isso sugere não apenas isenção de juízo, mas também controle total de Deus sobre o seu povo. A exibição pública do sangue nas ombreiras foi um ato corajoso, como uma fonte observa. O ato de passar sangue nas portas era uma declaração pública, uma marca identificando aqueles que adoravam Jeová. Torá 2001, página 186. Em uma cultura onde carneiros eram sagrados, esse ato foi uma afronta direta à religião egípcia, proclamando que o poder de Elohim superava o de Amun, e o sangue não era um talismã mágico, mas era um sinal pactual, mostrando que a casa que se havia alinhado com o mandamento e que a ordem de Deus era a casa de corajosos e de guerreiros do Senhor, exército do Deus Altíssimo. Significado cultural. Na teologia egípcia, o sangue estava associado à vida, ao poder divino, mas a Páscoa subverteu isso. Ao usar o sangue de um cordeiro, possivelmente um carneiro sagrado para Amun, os israelitas declararam que a vida e a proteção vêm apenas de Jeová. A 10ª praga atingiu os primogênitos, um desafio direto à ordem divina do Egito, pois os primogênitos eram vistos como herdeiros do favor divino dos deuses. Ao poupar os primogênitos de Israel, Deus desmontou sua supremacia sobre os deuses e a sua estrutura social no Egito.
O cordeiro pascual não oferece perdão como o cordeiro hatat, oferta pelo pecado, mas simboliza vitória, isso é, parcialmente correto. O papel principal do cordeiro pascual não era expiação, mas libertação. Seu sangue marcava os israelitas como obedientes do pacto de Deus, garantindo sua isenção do destruidor, Mashrit, Êxodo 12, 23. No entanto, o papel do cordeiro como sacrifício, Zevar, Êxodo 12, 27, sugere um propósito redentivo mais amplo, que as tradições judaica e cristã posteriores conectariam à expiação. O sangue do cordeiro nos lembra que a obediência a Deus nos marca como seu povo. Em um mundo que nos pressiona a conformarmos, devemos exibir nossa fé, ousadamente confiando que Deus vê nossa obediência e nos protege do juízo. O sangue nas ombreiras nos chama a viver com um testemunho visível do pacto de Deus em nossas vidas. E a quarta e última posição, prenúncio tipológico, o cordeiro e a redenção final. Êxodo 12, 8, 11, João 1, 29 e 1 Coríntios 5, 7. O cordeiro pascual deveria ser comido com pão sem fermento, matzot, e ervas amargas, merorim. Olha bem, não tem suco aqui. Merorim, simbolizando pressa e amargor da escravidão. Êxodo 12, 8. A ordem de comê-lo com vossos lombos cingidos, vossa sandália nos pés e vosso cajado na mão. Êxodo 12, 11. Destaca a urgência do êxodo, uma partida física e espiritual da escravidão. Cair fora do pecado. O hebraico pesar, ou pesar, está ligado ao verbo passar, sugerindo o ato de pisar por cima. Quanto uma dança cocheante, possivelmente refletindo um ritual de renovação pactual. Na teologia cristã, o cordeiro pascal é visto como um tipo de Cristo, para muitos teólogos que se esquecem que o Corban Hatat é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amados, eu quero dar uma paradinha aqui para explicar uma coisa. Hoje, pessoas confundem o Corban Hatat com o Corban Pessah. Se esquece que o Corban Hadá, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de João 1, 29, não tem nada a ver e não é o cordeiro pascual. Paulo declara: Cristo, nosso cordeiro pascual, foi sacrificado, 1 Coríntios 5, 7, falando, sabe do quê? Dizendo que Cristo pisou, cordeiro que pisou por cima, cordeiro pascual, cordeiro Pessah, Corban Pessah, que pisou por cima. Cristo pisou por cima de nossos inimigos, o diabo e demônios, na cruz. Os paralelos são impressionantes. Como o cordeiro pascual, Cristo era sem defeito, Hebreu 4,15. Seu sangue foi derramado para a libertação, Hebreu 9,12. E nenhum dos seus ossos foi quebrado, João 19,36. Compare com Êxodo 12,46. No entanto, não podemos equiparar o cordeiro pascual exclusivamente a Cristo, enfatizando seu papel como símbolo de vitória sobre os deuses do Egito. O cordeiro pascual foi quebrado, destroçado os seus ossos, mas o Corban Hatat não. É bíblico, não podia ser quebrado. Equilibrando as perspectivas, o papel principal do cordeiro Peshá, pascual ou Pessah, em Êxodo 12, era garantir a libertação por meio da obediência e não expiar o pecado como o Corban Hatat, que era a oferta pelo pecado. Seu sacrifício era a aplicação de sangue, foram atos de desafio contra os deuses do Egito, particularmente Amun-Ra e o sinal de pacto de Deus com Israel. No entanto, alguns teólogos de hoje e muitos pais da igreja constroem sobre o Novo Testamento uma base vendo o cordeiro como o prenúncio da obra redentora de Cristo, mas na verdade não há semelhança alguma. O sangue do cordeiro pascual protegia da morte física e evidenciava uma vitória sobre o inimigo opressor. O sangue de Cristo protege da morte espiritual, não matando o inimigo, a saber, o diabo e Satanás, mas sim perdoando nossos pecados e nossas culpas. Ambas as perspectivas são verdadeiras, mas o conteúdo original prioriza vitória, libertação sobre a expiação. Uma reflexão teológica. A ideia de que o cordeiro representa todos os deuses do Egito, ou uma figura singular como Amun-Ra, possivelmente uma referência a Amun ou Kerinum, ou Bafomé, requer um escrutínio, ou seja, um exame minucioso dos textos da história egípcia. Bafomé, uma construção medieval, não está historicamente ligada à religião egípcia,
porém tem as mesmas características dos deuses Amun-Ra e Khnum-Hun. Amun, como um deus com cabeça de carneiro, é um alvo plausível da polêmica da Páscoa, mas o texto não o nomeia explicitamente. Em vez disso, o Êxodo 12:12 fala de todos os deuses do Egito, sugerindo um julgamento abrangente. O sacrifício do cordeiro foi um ato coletivo contra o sistema politeísta do Egito, não contra uma única divindade. Finalizando, o cordeiro pascual aponta para Cristo, no que tange a entender que nos lembra do triunfo de Deus sobre todos os poderes que se opõem a ele. Ao participarmos da comunhão da Páscoa cristã, celebramos não o perdão, mas sim a vitória sobre o nosso inimigo, a saber, o pecado, que nos escraviza. E quando celebra a nossa Santa Ceia, que não tem nada a ver com a Páscoa judaica, relembramos o perdão adquirido quando o Corban Hatat, ou seja, o Cordeiro da Expiação, venceu nosso inimigo na cruz do Calvário, nos resgatando a Deus. E também a vitória sobre o pecado e a morte. Vivamos como aqueles marcados pelo sangue do Cordeiro, confiante no poder de Deus nos libertar da escravidão. O Cordeiro Pascual é um símbolo multifacetado, uma declaração da supremacia de Deus sobre os deuses do Egito, um sinal de obediência pactual e um prenúncio da redenção final. Ao sacrificar o cordeiro, os israelitas desafiaram Amun e o panteão egípcio, proclamando Yahvé como o verdadeiro Deus. Embora sangue nas suas ombreiras marcou o seu povo, poupando do juízo. A teologia cristã veja Cristo como cordeiro. Seu significado original sobre a libertação e vitória é outro, totalmente diferente. Ao refletirmos sobre isso, perguntamos: vivemos como aqueles marcados pelo pacto de Deus, proclamando ousadamente sua vitória em nossas vidas? Ou estamos trocando os cordeiros e o significado em nossas vidas, misturando tudo? Tem gente que todo mês mata o cordeiro pascual, assim se expressando que ainda não recebeu o perdão, apenas a libertação de seres escravos. Mas quando nós em memória celebramos Corban Hatat, a oferta pelos nossos pecados, e não só nossos, mas de todos aqueles que ainda vão aceitar a Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas, que o sangue do Cordeiro nos inspire a confiar, obedecer e adorar o Deus que liberta. Amados, deixando uma nota final para você entender agora, Amun e o Cordeiro. Embora Amun e Khnum fossem divindades com cabeça de carneiro, o Cordeiro Pascual, que era C, não é explicitamente identificado como um carneiro no texto. No entanto, a importância cultural dos carneiros no Egito torna o sacrifício um provável desafio a esses deuses. A frase "todos os deuses do Egito" sugere um julgamento mais amplo, não limitado a Amun-Ra. Referências a Bafomé como um homem de cabeça de bode e pés de bode e corpo de homem. É anacrônica. Bafomé é uma figura ocultista do século XIX, não parte da religião egípcia. O simbolismo do Cordeiro Pascual está enraizado em seu desafio a divindades egípcias como Amun e Khnum. Não há uma construção posterior. Observa-se que o Cordeiro Pascual Pessah difere da oferta pelo pecado, que é o Corban Hatat, o Cristo da cruz. O primeiro protegia do destruidor, simbolizando a obediência divina. O último expiava o pecado, Levítico 4. O Novo Testamento aplica a imagem da Páscoa a Cristo, 1 Coríntios 5:7, mas o contexto original enfatiza a libertação. Sangue como sinal. O sangue nas ombreiras foi o ato público de fé desafiando a religião egípcia e alinhando-se com Yahvé. Não era sobre perdão, mas sobre marcar os fiéis para a proteção, reforçando o tema da vitória sobre os deuses do Egito. Essa é a história real do Cordeiro da Páscoa, da Pessah. Então há pessoas que hoje pegam o Cordeiro da Pessah, que é o Cordeiro da passar por cima, que era o Cordeiro da proteção, que simbolizava a proteção de morte física, e traz ele
para os dias de hoje, colocando como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue no Egito protegia contra o inimigo físico. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, quando for participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, não devemos fazer um memorial do Cordeiro que foi morto lá no Egito. Não, porque Cristo ressuscitou e está vivo. Que o Senhor possa te abençoar. Gostaria que você agora pegasse teu documento, chave do lar, peça de roupa e um copo com água e vamos orar. E você crê que Deus vai ungir para você usar na sua vida diária. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, te agradecemos por este momento, que passamos e continuamos diante de Ti, ensinando a Tua palavra. Ó Pai, esses itens que estão aí, que cada um prepara na oração, unge, Pai, com a Tua unção esta água, este documento, essa chave do lar, meu Deus, esta fotografia, esta peça de roupa, e que a pessoa que vesti-la, meu Deus, possa ser restaurado, em nome de Jesus, renovado. Que ela possa, Pai, receber a Tua unção, a unção do Teu Espírito no momento em que ela vestir a roupa, que ela beber essa água e receber a cura e receber o milagre. Pois nós cremos, Pai, em milagre. Nós ainda cremos que Tu és o Deus que opera milagre nas vidas. Pai Celestial, agradecemos pelo Cordeiro Pascual, um sinal de Seu poder sobre todo falso Deus e Sua fidelidade ao Seu povo. Ajude-nos a viver ousadamente, marcados por Seu pacto e a confiar no Cordeiro Supremo, Jesus Cristo, que nos liberta de todo o pecado e da morte, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Você que ficou comigo até aqui, não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Yevarechecha Adonai, El Adonai panavelecha vichunecha, Yasa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.